Hoje eu sou um homem realizado em todas as áreas. A superação faz parte da história da minha vida. Eu sou uma mulher realizada. Eu tenho o casamento e a família que eu sempre sonhei. Hoje eu inspiro confiança, mas nem sempre foi assim. Eu tinha uma família até estável, vivia num lar até tranquilo, apesar de querer buscar algo para minha vida, eu sempre tive sonhos de buscar algo para mim. Fui para São Paulo na época, trabalhar numa área de vendas e passei a ter uma liberdade muito grande. Aí eu conheci a droga, conheci a maconha, da maconha eu fui à cocaína. Nessa época, né, desse meu tempo no mundo da droga, eu conheci a minha esposa. Nós namoramos por 2 anos e nos casamos. E coincidentemente, 2 anos depois do casamento, eu descobri que ele era usuário de drogas. A princípio era maconha, depois ele começou a usar cocaína. E assim foi aumentando a minha vontade de usar outras drogas, porque eu chegava na biqueira para buscar uma droga, não tinha, eu levava outra, aquela mais pesada. E aí o fundo do poço foi quando ele se envolveu com o crack. Aí todo o dinheiro que o Darley ganhava, ele colocava no crack. Aí a gente já não tinha mais como pagar o aluguel, já não tinha mais como sustentar as crianças. Chegou a época de não ter nem aonde ter um trem para jogar no chão e dormir. Acabou tudo. Era muito complicado. Você vê o seu filho querer um pão e você não ter aquilo. Eu cheguei a situações da minha vida que eu saía, as coisas estavam super difíceis, não acontecia nada na minha vida, mas eu conseguia R$1.000, um exemplo. E ao invés de eu voltar para casa, eu ia direto para a boca. E eu deixava sapato, tênis, camisa, roupa, qualquer coisa que eu tivesse. Eu só não deixava calça porque eu não tinha como voltar sem as calças, né? Mas era assim que eu chegava em casa, aí começava o inferno. A gente trocava tapas, socos, chutes, pontapés, ofensas. A gente passou assim, se tratar feito bichos. Eu pedi a Deus a morte, porque não tinha mais sentido eu viver. Minha família destruída, meus filhos destruídos, minha esposa destruída. Então foi aí que eu conheci uma pessoa, até foi minha esposa que falou, olha, o fulano, ele vai numa igreja, e por que você não vai com ele? Mas ele também fumava maconha, eu sabia que ele fumava maconha, nunca tinha fumado maconha com ele. Mas eu sabia que ele estava indo naquela igreja, então ele estava buscando algo para a vida dele, é aquilo que eu queria para a minha vida. E quando eu fui com ele, chegando na porta, eu vi que era a Igreja Universal. Aí eu pensei, o que eu tenho a perder mesmo? Eu já estou aqui, né? E entrei. Eu senti uma dor nas costas, que eu senti ela há mais de 10 anos. Através de uma oração do homem de Deus, eu saí dali diferente. Aquilo saiu de dentro de mim, tanto que 2, 3 dias depois eu procurava aquela dor e não encontrava ela mais, porque ela fazia parte da minha vida, né? E ali eu vi que eu tinha achado uma porta que ia mudar a minha vida. E aí eu comecei a lutar. Através dos ensinamentos, eu comecei a ter uma fé, mas uma fé inteligente. E aí as coisas foram mudando, né? Na minha casa, a minha esposa foi vendo a diferença. Eu comecei a ver uma mudança nele. Porque, primeiro, ele parou de usar droga. E, consequentemente, em casa tinha dinheiro. Nós já tínhamos móveis, as crianças tinham roupa, a gente já fazia compra de tudo. Já tinha começado a mudar a minha situação financeira, comecei a melhorar de vida. Aí veio a Fogueira Santa de Israel. E aí eu entendi que era a oportunidade de mudar a minha vida. E aí eu me lancei. E aí começou realmente a mudança na minha vida. E eu comecei a conquistar. Aí a gente conquistou empresa, a gente conquistou carro, a gente conquistou fazenda. Então eu já não vivia mais na humilhação. Eu tive oportunidade, eu conquistei muita coisa, coisas grandes, através do voto que eu fiz com Deus. Mas infelizmente eu me afastei, porque eu achei que eu estava arrebentando, que eu não precisava mais de sacrificar. Voltei a estaca zero. Aí foi perdas em cima de perdas, né? Quando eu abri os olhos, eu já estava no fundo do poço novamente. Eu devia mais de R$500 mil. O casamento uma loucura, voltou às brigas. Eu me prostituí, né?
Aí começou a mentira. Foi assim um sofrimento assim de novo que para mim eu nunca imaginei que voltasse a passar por aquilo. Ele podia estar falando a verdade, que para mim ele estava mentindo. Ninguém acreditava mais em mim. Minha esposa não confiava em mim. Meus filhos não confiavam em mim. Minha empresa estava no fundo do poço. Mas eu sabia que era aquela porta. Eu me humilhei diante de Deus e voltei. Praticamente numa época em que era a época de Fogueira Santa de Israel. Então eu já sabia o caminho, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu me lancei porque eu sabia que ali estava a mudança da minha vida. A primeira coisa que Deus me deu foi o Espírito Santo. E aí tudo mudou. Eu recebi força, eu recebi ânimo. Com o tempo eu fui ganhando a confiança da minha esposa. Aí eu entendi que ele realmente havia mudado. E aí Deus foi me restabelecendo. Gradativamente eu fui conquistando, e aí foi vindo outras fogueiras santas, e eu continuei me lançando, crendo que Deus continuaria mudando a história da minha vida. Eu fui pagando as dívidas, fui honrando compromissos, limpamos o nome da empresa, limpamos o nosso nome, e aí eu fui conquistando. Hoje nós moramos numa bela casa, num belo condomínio. Eu tenho hoje uma caminhonete importada, uma Ranger. Minha esposa tem um carro importado, um Audi. A minha empresa é sede própria. Eu tenho uma frota de veículos na minha empresa. Hoje eu tenho em média de 60 funcionários registrados. Hoje, quando eu vejo meu genro, na situação que ele se encontra hoje, eu fico tão feliz que eu não choro. Tem gente que chora de emoção, né? Não, eu dou risada. Para quem não tinha nada, hoje ele é um homem bem de vida. Hoje tudo mudou. A minha casa, minha família que estava toda destruída, né? Foi restaurada. Graças a Deus, hoje a minha vida é totalmente diferente.